Oi, gente, eu tô aqui para bater um papo sobre empoderamento feminino com a Flora Madalosso Bertoli, que é empresária, filantropista e a rainha da cozinha em Santa Felicidade. 500 quilos de risoto por final de semana, ela tira sozinha. Até hoje é o meu serviço e eu gosto de fazer isso. Eu gosto porque eu gosto de dar bom exemplo para os nossos funcionários hoje, que são muitos funcionários na nossa cozinha. Eu gosto de estar sempre junto, então alguma coisa eu tenho que fazer. Daí quando eu canso demais, daí eu saio um pouco, volto, entro no salão, vou conversar com o freguês e volto para a cozinha. Mas eu gosto, eu fico na cozinha porque eu realmente gosto de ficar na cozinha. Eu ajudo porque eu acho assim que o que nós podemos fazer pelos outros é fundamental fazer. 2 vezes por ano, crianças de escolas mais carentes, para eles conhecerem o que é a vida fora de onde eles vivem. Que seria então o almoço no restaurante Madalosso, depois eu largo eles no parquinho, para eles verem o que é fora do bairro que eles vivem. Então eu ofereço para eles, vêm as professoras junto, e eles almoçam no Madalosso, com garçom servindo eles ficam muito felizes da vida, porque muitos querem conhecer um restaurante. O que a senhora almejava quando a senhora começou a trabalhar? Meu pai tinha, na época, os parreirais, e eu casei. Em 63, meu marido era funcionário público, motorista da saúde pública. Era uma pessoa que ganhava também um salário mínimo e eu ajudava meus pais nos parreirais e tinha uma pequena profissão. Para a época era mais ou menos boa. Eu era bordadeiro, bordava muito para fora, que na época as meninas usavam levar enxoval e era todo bordado, então eu fazia muito isso para fora. E sempre procurava ajudar a minha mãe, que eu fui morar do lado, numa casa que era da tua avó. Daí a tua avó foi morar na casa dela e eu peguei aquela casinha pequena do lado da minha mãe. Daí eu sempre procurava ajudar ela em tudo e fui indo assim na vida. Até que meu marido veio de ônibus e viu a placa no restaurante Flórida. Daí ele chegou e começou a falar, e vamos comprar, mas ninguém tinha condições financeiras de comprar. Mas então ele fez a cabeça do meu pai e daí ele emprestou um tanto de dinheiro para nós. Ele emprestou porque na época o pai só ajudava mais, era o filho homem. E por que restaurante Madalosso? Que foi um modo de agradecer meu pai pela confiança que ele teve de nos emprestar. Mas, enfim, nós fomos começando eu com ele a trabalhar. Ele era boa pinta, começou a trabalhar de garçom e eu na cozinha. E daí nós começamos, e nunca esqueci, o primeiro dia nós servimos 13 pessoas. Mas eu almejava crescer, mas não era bem fácil na época, porque Santa Felicidade não era conhecida. Mas nós começamos, fomos indo com luta e tal. Daí quando foi em 67, meu marido, Ademar Bertoli, se candidatou a vereador. Daí em 70, eu e o Severino Madalosso e Carlos Madalosso, nós abrimos o restaurante Grande Madalosso, com 2 salãozinhos. E quando a senhora começou na sua carreira, um pouquinho ainda antes de casar, enfim, de conhecer o tio Ademar, a senhora já teve outras profissões antes, né? Trabalhou no dentista. Eu trabalhava ajudando, porque na época, as mulheres na época tinham 5, 6 filhos, 10, 8, conforme. Daí a minha mãe me pôs para trabalhar lá para ajudar ela. Sempre ajudava a minha mãe, ou a pagar a luz, ou comprar pão para os meus irmãos, coisa parecida. Porque quando nós viemos do Rio Grande para cá, nós chegamos na ponte de Marcelino Ramos, e daí caiu uma bolsa com todas as promissórias, todo um pouquinho de trocadinho que nós tínhamos, todos os documentos, caiu tudo naquele rio. E nem pensar em achar, porque nós viemos de trem, a gente demorou muito. Enfim, foi assim. Aquele senhor que nos comprou o terreno lá, ele pagou centavo por centavo. Que daí todo mundo dizia para ele, não precisa você pagar o Madalosso, porque a nota promissória que vale, ele perdeu tudo. Mas aquele seu canto, ele que comprou lá, ele pagou centavo por centavo. E daí que nós fomos lutando, assim, sabe? Mas profissão não tinha. Daí eu trabalhei numa outra casa. A Helena trabalhava mais de diarista, porque a Helena gostava, tua avó. A Helena, minha nona, irmã dela. Minha irmã, daí ela gostava de costurar assim. E daí a minha mãe tinha uma maquininha pequena de costurar assim, tocava a rodinha com a mão. Então elas iam lá pro centro e daí vinha umas calças assim, já cortadas, era só para costurar. Então a Helena era bem novinha ainda, tinha 14, 15 anos, e ela com a minha mãe já costurava alguma coisa. Eu trabalhava muito de empregada fora. E para aula nós tinha um dia muito bonito, então a gente não podia ir para aula, porque tinha que carpir roça, tinha que fazer o serviço que dava para fazer. Mas nós fomos até o 4º ano na época, porque aqui em Santa Felicidade, na minha época, só tirou normal só 2 pessoas, que foi a Maria Vendramin
que depois foi diretora do Francisco Zardo, de outras escolas, foi diretora há muito tempo, que era isso que a gente fazia. Então a gente era ensinado para casar, cuidar do marido, dos filhos, da roupa, da casa, da comida. A gente era educado para isso. E quando a mulher saía um pouco, que já ia trabalhar num comércio, coisa parecida, alguém já olhava assim. A senhora chegou a sofrer algum tipo de preconceito por ter esse papel de empresária nessa sociedade machista? Ninguém nessa época falava em feminismo, né? Não, ninguém falava. A mulher era sempre, muitas aqui de Santa Felicidade, ainda chamavam o marido de senhor. Ele era o dono de tudo, ele era o que comandava tudo. Mas eu nunca tive isso. E também não sofri preconceito porque a minha cabeça funcionava assim. Eu acho que vai dar certo. Então eu lutava, tentava, fazia. Eu atendia vendedor, eu atendia entregador, eu atendia cliente, eu atendia gente que vinha procurar algum espaço para fazer um jantar ou coisa parecida. Eu atendia muita coisa. Porque eu sempre ocupei o meu papel bem consciente do que eu estava fazendo. Que a gente tinha que ser bem honesto, então eu sempre fui muito honesta. E nunca me preocupei assim com o que outros falassem ou não falassem, não me preocupava muito. A religião também tem um papel muito importante na tua vida, né? O que é Deus para a senhora? Deus para mim é a coisa mais importante da minha vida, porque eu aprendi com a minha mãe, depois aprendi no colégio de freira quando eu queria ser freira, o Deus verdadeiro. Eu creio, que eu sou católica, eu creio piamente que existe um Deus, que existe um Jesus que era filho dele. Eu acredito na história de Jesus Cristo, que morreu, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou para poder salvar o mundo. Eu creio piamente nisso. Agora, não sei se existe mesmo isso, mas eu creio e isso me dá muita força. Até hoje, com a minha idade, eu procuro às vezes acordar uma hora e meia antes para poder assistir uma missa de domingo, tudo, porque eu gosto muito de ir na igreja. E sempre procuro, tudo que eu posso, eu faço para a igreja também. Bom, a Dona Rosa, tua mãe, minha bisavó, nessa viagem de Caxias do Sul até aqui o Paraná, trouxe trigo na bagagem porque ela tinha medo da fome, né? Como a gente veio de trem, de lá de Marcelino Ramos para cá, ela colocou um saco de trigo na mudança, porque ela trouxe cama, um guarda-roupa velho, um fogão de lenha que ela tinha, porque aqui usavam muito fogão de tijolo. Mas ela vinha com muito medo porque ela não sabia onde ela ia. O Paraná na época era muito distante do Rio Grande do Sul. Então a italianada dizia, puxa, nós vamos lá para as terras novas, para procurar outro tipo, outro clima, outra coisa, para poder plantar as parreiras. Então ela trouxe esse trigo, e daí o tio, que morava em Ponta Grossa, irmão do meu pai, daí ele falou para ela, o que você trouxe esse trigo? Ah, ela disse para fazer o pão para meus filhos. Daí ela ficou muito magoada e guardou muito aquilo no coração. Daí ele respondeu para ela, pois é, eles vão comer pão até você ter esse trigo, e depois você vai criar teus filhos comendo a polenta. Como todos nós fizemos, porque nós somos muito pobres, a gente não pode ficar comprando trigo e comprando pão e nada disso. Então, os teus filhos vão ser criados com polenta. E coitada, então ela sempre fez tudo, porque ela fazia de tudo para os 5 filhos que ela tinha. E foi lutando assim, então, quando ela conseguiu, que nós compramos um restaurante, que ela me ajudava daí a cuidar dos meus filhos pequenos, quando ela começou a ver que estava entrando um pouco de dinheiro, quase que todo dia, ela começou a dizer, puxa, agora eu acho que eu vou conseguir fazer minha família ir para frente. Ela foi pondo um filho, Carlos, para trabalhar de garçom. Depois entrou o Severino, que daí eu vim com eles para cá, no restaurante grande. Daí como é que foi que eu pensei bastante nos outros 3 irmãos? Que daí tinha o Severino Maioto, que é teu avô, casado com a tua avó. Daí tinha o Nelson e tinha o João, que trabalhava aqui no Grande Madaloso. Mas daí um dia eu chamei eles de, olha, não posso cuidar de tudo. Vocês vão lá no Velho Madaloso e vão trabalhar até vocês conseguirem fazer alguma coisa para vocês. E eu morava no Velho Madaloso em cima. Então eles foram e ficaram lá 10, 11 anos trabalhando no Velho Madaloso. Por que Velho Madaloso? Porque daí os clientes diziam, você vai no Velho Madaloso ou vai no Novo Madaloso? E quem deu Velho Madaloso, esse nome, foram os clientes que deram. Os clientes. Daí eles ficaram lá 11 anos, daí conseguiram abrir o Dom Antônio. Daí eles vieram, passado um tempinho, me devolveram o Velho Madaloso. Daí não estava indo muito bem. Daí quando o mais novo filho meu pôde começar a tocar alguma coisa, já disse para ele, vai lá no Velho Madaloso, ver se consegue melhorar o movimento, ver se consegue tocar para frente. E graças a Deus ele conseguiu. O Márcio, meu filho mais novo, sabe perfeitamente tocar um restaurante. Hoje, ele com 53 anos que está na nossa mão, ele ainda mantém um bom movimento, o Velho Madaloso. Eu acho que ele pegou bem o que eu ensinei. Ele enxergou que aqui em Santa Felicidade já precisava de um restaurante para os
empresários daqui de Santa, gerente de banco, empresário, gente que trabalha por aqui que não pode ir para casa almoçar. Então ele montou um restaurante por quilo de alta qualidade. Graças a Deus está com bom movimento, trabalha de segunda a sexta só no almoço, um grande movimento, bem junto com o velho Madaloso. No teu livro tem um relato que diz que a senhora perdeu o teu amor, o Ademar Bertoli, justo no momento que vocês estavam voltando a namorar, né? Queria que você contasse um pouco dessa história, como é que foi? Eu sei que vocês se conheceram numa festa, no restaurante Cascatinha. Como que foi essa vida? Nós nos conhecemos no final de 59, porque na época as moças todas casavam com 16, 17 anos. E eu tinha 19 anos. Daí minha mãe disse, vai na festa, vê se você arruma um namorado. Você vai morrer solteirona, você já está com 19 anos. Daí tinha uma festa na igreja São Judas Tadeu, finalzinho que foi de 59. Daí fui nessa festa e encontrei o rapaz que eu queria, que era o rapaz dos meus sonhos. Mas ele não morava em Santa Felicidade. Ele morava em outro bairro da cidade e daí a gente era proibido de namorar um moço que fosse de fora. Porque a italianada dizia, tem que ser dos nossos que de Santa Felicidade. E daí começou assim, aquela encrenca, daí meus pais não queriam. Meu pai até que aceitava, mas a minha mãe não aceitava muito porque eu estava namorando um rapaz de fora. Além do que, ele tinha servido no Rio de Janeiro, ele falava um pouco carioca, ele era muito simpático assim, sabe? Bonitão, ajeitado. E eles começaram a implicar. Fui indo. Daí chegou um dia e disse para minha mãe, bom, ou é esse aí ou não é nenhum. Então ela disse, então, a partir de hoje você vai namorar lá na área, só no domingo, das 2 às 4. Digo, tá bom. Daí eu aceitei, fomos indo, daí, quando foi um dia ele foi falar com ela, Ademar foi falar com a minha mãe para pedir eu para noivar. Daí nós noivamos no Natal e já casamos no dia 4 de maio. Foi indo a vida, sabe? E foi indo com o restaurante, daí a gente se dava bem, eu gostava muito dele e ele também. Mas não é que ele parou de fazer as festas dele por causa disso, não. Ele fazia as festas dele, eu aceitava na boa. Nós vivemos muito bem os anos que nós vivemos juntos. Porque quando eu disse que nós ia começar a viajar para fora e tal, veio um acidente e me levou ele. Bem na semana que nós fazia 40 anos de casado. Mas eu dizia assim que nós ia começar a aproveitar, por quê? Daí os filhos já eram crescidos, casados, já cada um tinha a sua família. Então tinha sobrado mais um espaço assim, pra gente os dois viver juntos, começar a viajar um pouco, aproveitar um pouco a vida. E daí a sorte me levou ele no acidente e daí parou tudo de novo. Daí comecei de novo para frente sozinha, mas foi. Porque ele era assim ele era muito despachado. Ele fez muita coisa para Santa Felicidade quando ele era vereador. Daí, quando foi um dia, ele estava numa festa de igreja e daí o padre, tinha uma família aí que começou a provocar demais e o padre também começou a provocar ele. Daí ele perdeu a paciência e de lá deu um pontapé no padre. Daí no dia seguinte se formou uma equipe de Santa Felicidade e foram levar um abaixo-assinado para caçar o mandato dele lá na Câmara Municipal. Mas é claro que os 20 vereadores votaram a favor a ele, porque isso não tinha nada a ver com a Câmara Municipal. Era uma festa de bairro e ele não fez nada contra o vereador, não fez nada contra nada. Mas saiu em letras garrafais, vereador agride padre, aquela coisa toda. Mas depois passou, continuou a vida. Passado um tempo eu já estava conversando com o padre e tudo passava numa boa para ele. E como é que foi para criar 4 filhos e levar junto esse restaurante, essa vida de empresária? Não foi muito fácil, mas graças a Deus eu tinha minha mãe que me ajudava. Depois eu tinha umas meninas que vinham trabalhar lá comigo, que a gente na época pagava lá 8, 10 reais. Então elas me ajudavam algumas horas assim. E senão eu trazia de noite, trazia os dois para casa da minha mãe, que era só atravessar a rua. E depois lá por 11h30 eu vinha buscar os dois, que eram o Marcelo e o Marlos. E depois já nasceu a Marisol em seguida, que também daí eu fazia isso com ela. Com ela eu já tive mais chance de segurar ela mais em casa, que daí eu tinha 2 meninas de 12, 13 anos que moravam comigo. Daí elas me ajudaram a atender. E quantas pessoas que a Dona Flora emprega atualmente? Hoje, total de tudo, você quer saber? De todo, nas empresas, quantas famílias? Perto de 1000 pessoas empregados já direto, sim. Empregado, registrado, tudo certinho. Que vive daí são muito mais gente, né? Muito mais. Mas entre postos de gasolina, fazendas, restaurantes que os filhos têm, nós empregamos perto de 1000 pessoas, direto, assim, por nossa conta. Assim. Só no departamento pessoal do restaurante Madaloso trabalha 15 pessoas. Financeiro, recursos humanos.
Tem 15 pessoas só no escritório que trabalham. E o que te motiva atualmente para levantar da cama e ir para o restaurante? De vez em quando eu me dou até o luxo de sentir um pouquinho de preguiça, de um pouco mais tarde ou aquela coisa. Mas eu, de maneira nenhuma, eu não consigo ficar nem um dia de manhã ou de tarde ou de noite sem ir para o restaurante. Eu não consigo ficar, porque daí parece que o dia não passa, eu me sinto muito mal, já me sinto assim uma pessoa que não faz nada na vida, porque eu sempre usei uma palavra comigo, que a preguiça é a mãe da miséria, então não me dei o luxo nunca de ficar. Mas agora, de vez em quando, eu digo, agora eu vou ficar com um pouco de preguiça, que agora eu já posso até ficar se eu quiser. Bom, a senhora recentemente ganhou 2 bisnetos, eu queria te perguntar o que a senhora almeja para o mundo daqui 50 anos, o que a senhora acha que vai estar acontecendo no futuro? Não sei se daqui 50 anos ainda vai existir os restaurantes, não sei. Mas eu gostaria, os 2 bisnetos, junto com os netos, ainda tocasse para frente o nome Madalosso, o nome Restaurante Madalosso, que era dos irmãos Madalosso, que nós éramos 6, começamos do nada, financeiro, né? E hoje a gente deixou bastante coisa preparada para eles, que se eles souberem cuidar, como eu sempre digo, com honestidade e trabalho, eles vão muito longe. Então eu gostaria de ver, não sei, daqui 50 anos, eu acho que é bastante longe. Mas eu penso que junto com os netos, os bisnetos, vão aprendendo a tocar também esse. Muito obrigado, tia, pela entrevista. Mais uma vez aqui a rainha da cozinha. Agora a gente vai lá para o restaurante conhecer um pouco da rotina dela. Muito obrigado. E torno a falar, segredo do sucesso, honestidade e trabalho. Não esqueçam disso. Obrigado.